José de Alencar é o primeiro grande escritor brasileiro, porque foi o primeiro a criar o programa de uma literatura que revelasse o Brasil. O Alencar tem um projeto de literatura, um projeto de teatro, que é também um projeto de discussão política daquele país que estava saindo da independência. Cearense, foi escritor de romances e peças de teatro, ensaios e crônicas, além de ter sido político e jurista, contribuindo com textos sobre a filosofia do direito e a organização social. José Martiniano de Alencar Júnior nasceu em 1º de maio de 1829, nesta casa em Messejana, um pequeno lugarejo na periferia de Fortaleza. Ele foi o primeiro filho de José Martiniano de Alencar, um padre católico que se tornou deputado federal, e de Dona Ana Josefina de Alencar, uma prima irmã de seu pai. José de Alencar desembarcou aqui no porto do Rio de Janeiro com 1 ano de idade. Ele vinha com seu pai, que tinha sido eleito senador do Império do Brasil. Em 1836, o pai de Alencar foi nomeado governador do Ceará e ele voltou a viver em Fortaleza. Entre os 7 e 11 anos de vida, Alencar conviveu com a natureza exuberante de sua terra natal. O desafio de Alencar era aumentar a tiragem do jornal, porque quando ele assumiu o Diário do Rio de Janeiro, esse era um jornal que não estava numa boa situação econômica. Pensando em atrair mais leitores para esse jornal, Alencar resolveu então escrever romances que seriam publicados no rodapé do jornal e oferecidos como brinde aos seus leitores. Seu grande sucesso foi lançar, entre janeiro e abril de 1857, em folhetins, o romance O Guarani. Nesse sentido, Alencar aprendeu muito rápido o que nós podemos chamar de técnica do folhetim, que é utilizada hoje na novela, na televisão. Ou seja, cada capítulo deve terminar de forma a provocar no leitor uma curiosidade para o capítulo seguinte. O Alencar era o escritor mais popular de sua época e talvez o Brasil nunca tenha tido um escritor tão popular quanto José de Alencar. O tempo passa e a gente às vezes perde um pouco a dimensão disso. O Guarani, por exemplo, que foi talvez a obra-prima do Alencar, ela foi escrita originalmente para o jornal. Então todos os dias saía um capítulo do Guarani e as pessoas paravam no meio da rua, debaixo do lampião de gás, para ler em voz alta, né, e discutir e saber o que tinha acontecido com a mocinha e com o mocinho, com a Ceci e com o Peri. Provocava comoções públicas, né? Leituras em praça pública, as pessoas que liam outra com o jornal debaixo do braço. Como é que está o capítulo hoje? Isso que a gente vê hoje na TV é uma fórmula bem antiga, né? E o Alencar, como bom folhetinista, dominava essa técnica de prender o leitor como ninguém. O Guarani é uma história que se passa no Brasil no início do século XVII. O lugar é o sertão do estado do Rio de Janeiro, na Serra dos Órgãos, às margens de um dos afluentes do rio Paraíba, o Paquequé. O herói principal é Peri, um índio guarani. Quando a ação começa, ele está há 1 ano morando na fortaleza do fidalgo português D. Antônio de Maris, um outro personagem importante. Peri é apaixonado por Cecília, filha de D. Antônio de Maris, a quem chama de Ceci. Ceci é loura, de olhos azuis e tem em relação a Peri sentimentos contraditórios. Algumas vezes o trata como um bicho de estimação, pedindo-lhe coisas aparentemente impossíveis. Em outras, emocionada com a pureza do índio, percebe nele um homem vigoroso e admirável. O Guarani começa com 2 heróis. O D. Antônio de Maris, né, que é o herói português, da ética da dignidade, né, da fidelidade. E o Guarani inteiro, a gente vai ver como é que o Peri é capaz de superar em seu poder de ação, né, em seu talhe heróico, essa
capacidade heróica que tem o Dom Antônio de Maris, né? Quer dizer, o que é que o Peri tem? Ele domina a natureza. Ele é herói porque ele conhece. Peri realiza ao longo do romance uma série de proezas. A pedido de Ceci, domina uma onça e a aprisiona em cordas. Precipita-se numa encosta cheia de cobras venenosas para recuperar a bolsinha de Ceci. Impede que Loredano toque no rosto de Ceci enquanto ela dorme, acertando uma flecha e fixando a mão do vilão na parede. Lança-se de uma árvore para interceptar com o próprio corpo flecha endereçada a Ceci. Enfrenta sozinho dezenas de aimorés e envenena-se, sabendo que seria devorado em um banquete canibal, esperando com isso exterminar toda a tribo que ameaçava Ceci e sua família. Salva Ceci da destruição da fortaleza de Dom Antônio, escapando com ela pelos cipós das árvores. Arranca do solo uma palmeira para sobreviver com Ceci ao dilúvio. Alguns romances que são considerados indianistas, não é? O que eles estão fazendo? Eles estão contando a história do passado do Brasil. O Ubirajara vai contar a história mais primitiva, quer dizer, de quando os índios estavam aqui, né, neste território, sem o contato com o branco. O contato casual com o branco está na Iracema. E o Guarani é o que tem, de fato, uma leitura de um processo de colonização. Quer dizer, é ali que tem a noção de cultura, de construção. Quer dizer, ali se cultiva uma mescla do português e do índio para projetar um futuro, né? Quer dizer, é por isso que o Guarani começa numa casa talhada ao estilo medieval, e isso depois vai para um mito de fundação. O mito do dilúvio é um mito de fundação da raça. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertos de água. E com esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor da água como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante formada pelas vegetações aquáticas. A palmeira, arrancada pela torrente impetuosa, fugia e sumiu-se no horizonte. Há um componente de idealização do índio, sem dúvida alguma. Aquele índio não é exatamente um índio fotografado, mas o índio que é imaginado pelo Alencar parte do índio verdadeiro. Só que há umas espécies de retoques imaginários do índio, porque o índio já estava saindo da circunscrição da sua cultura, do espaço quase fechado da sua cultura, naquela época, para viver no grande espaço nacional. Então, este é um índio simultaneamente real e fabulado. 13 anos depois da publicação do romance em folhetins, o compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, estudando na Itália, encomendou um libreto baseado na obra de Alencar e compôs a sua ópera mais importante. O Guarani foi um grande sucesso desde a primeira noite. Ele foi, sem dúvida nenhuma, a ópera do Carlos Gomes que mais sucesso obteve e que mais vezes foi representada. Os nossos escritores românticos tinham um projeto que era dotar o país de uma nacionalidade literária, não é? Então, Alencar é um escritor central nesse processo de construir uma literatura brasileira. O Alencar, fundamentalmente, tinha em mente, né, para o Brasil, que a nossa sociedade seria uma sociedade mestiça de brancos e índios, não de negros. O negro não está presente, né, na obra de Alencar na mesma proporção que deveria estar pela sua contribuição ao povo brasileiro, para a formação do povo brasileiro. É difícil a gente julgar um equívoco, né? Mas era a posição política dele. O trabalho escravo
Não era considerado como um elemento que deveria ser fundador da nação. A lei do ventre livre, lei dos sexagenários, todos esses projetos de lei tiveram em Alencar um oposicionista ferrenho. Ele não queria aprovar e votou contra toda essa legislação. Ele tinha uma leitura de que a escravidão deveria ser abolida lentamente. Como é que eles iam trabalhar? Né? Tinha que se prever uma libertação, né, gradativa e tal, porque tinha que organizar um mercado de trabalho. Ele errou na terapêutica, mas o diagnóstico dele era perfeito. Ele dizia, se você simplesmente termina com a escravidão, você vai jogar toda a população negra na miséria. Era um racismo econômico, porque ele era ligado aos caras do café do Rio de Janeiro. E os caras do café precisavam da mão de obra escrava, então ele precisava ter um discurso para defender a escravidão. Então ele fica com essa conversa para dizer que o Brasil era o índio português, entendeu? E que o índio era o máximo, para não dizer que estava defendendo o português. O imaginário brasileiro ele foi construído nessa época, né? E a identidade nacional é essa. Nós somos o país de índios e portugueses. Iracema fica ali no limite, né, da poesia e da prosa. Então isso é uma coisa absolutamente revolucionária. Ao se voltar para o passado, ao fazer romances históricos, a buscar um mito de fundação do povo brasileiro, né, ele estava na vanguarda do seu tempo. Já foi traduzido em inúmeras línguas aí, em vários países. O mito da nacionalidade brasileira, né? Quando a Índia se enamora do colonizador, no embate entre essas duas culturas, no embate entre essas duas civilizações, né, nasce o Moacir, que é o filho dos dois, né, e que é o filho da dor, ou como diria o Alencar, o primeiro comedor de tapioca. É a gênese do povo brasileiro, né, nessa junção entre o índio e o branco. Ele quis fazer também essa fusão do espírito da língua tupi com a língua portuguesa que ele adequou ao Brasil. Ele teve uma coragem muito grande. Muitas pessoas, muitos críticos chamaram a atenção que a sintaxe dele não era a pura sintaxe lusitana. Ele disse, não, mas o nosso país é outro, nós temos muitas influências, até o clima, como ele dizia, é diferente e faz com que o nosso modo de falar também seja diferente. Tudo, a nossa sintaxe, a nossa prosódia, todos os nossos elementos linguísticos sejam diferentes dos portugueses. Para cada face do Brasil, ele criou uma narrativa, né? Ele criou uma história e essa história ele trabalha de modo um pouco diferente em cada um desses temas, né? Mas o projeto se articula fundamentalmente com essa intenção do Alencar. Quer dizer, o Alencar é um escritor programático, né? Ele de fato tinha um programa de fundar a literatura nacional, a literatura brasileira. Acredito que uma boa parte da obra do Alencar ainda pode ser lida hoje com muito prazer. Um bom professor de literatura deve chamar a atenção dos aspectos da obra do Alencar que ainda hoje podem encantar.